Olá, moçada! Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto bem interessante, que é para tentar mostrar para vocês o relacionamento de jogos, os games e matemática. Então, a pergunta que você quer responder é o seguinte: o que tem a ver jogos, games com matemática? Simplesmente tudo. Aqui alguns exemplos. Você precisa calcular a trajetória de um avião voando pelo céu, fazer com que um guerreiro salte para não ser ferido por um adversário. Tudo isso envolve matemática codificada em linguagem de programação. Sem a matemática, a gente não consegue fazer esses joguinhos de computadores que vocês estão tão acostumados, acredito eu, a jogar. Fazer o movimento da guerreira, fazer com que ela pule, fazer com que, no caso, ela dispare aqui um laser e coisas desse tipo. Tudo isso envolve justamente a manipulação de figuras, a manipulação de objetos que você faz por meio de operações matemáticas. Aqui tem um outro Among Us, né? E o objetivo dessa aula de hoje é que justamente, quando a gente está falando de polígonos, é justamente mostrar alguns códigozinhos que conseguem desenhar polígonos, né? Triângulo, no caso, e quadriláteros, e mostrar como a gente consegue fazer uma animação. Coisa muito simples, mas mais para dar uma ideia para vocês. E a gente consegue fazer isso em Python, justamente porque existe uma biblioteca chamada Pygame. É uma biblioteca de jogos multiplataforma que você pode justamente utilizar em conjunto com a linguagem de programação Python para desenvolver joguinhos. Então, na página lá do Pygame tem um monte de jogos que as pessoas fazem e disponibilizam. Você pode baixar e rodar. E você pode, eventualmente, com muito mais detalhes do que eu vou mostrar aqui hoje, desenvolver um jogo. Existem, naturalmente, outras linguagens e ambientes que conseguem fazer de uma maneira bastante profissional, mas se você quiser brincar, você pode fazer isso. Aqui tem um detalhe que é importante a gente mencionar, que é a conversão de coordenadas, né? Porque a gente vai ver, para desenhar, por exemplo, um triângulo, um quadrado, tal, a gente vai justamente basear em mexer justamente nas coordenadas x e y que estão num plano. Então, o que acontece é isso, você tem um plano, como esse aqui, tá? Uma janela, e ela tem coordenadas, e aí você mudando os valores de x e de y, você consegue, então, fazer com que você trace uma linha, com que você faça com que um objeto se mova e assim por diante. Então, a convenção é essa, pessoal. O x, ele aqui, né, é a largura, começa aqui no zero e vai aumentando aqui para a direita. O y é a altura, começa no zero e vai aumentando para baixo. Certo? Excepcionalmente, nessa aula de hoje, pessoal, a gente não vai usar aqui para rodar o programa o Colab, porque o Colab a gente sabe que roda na nuvem. E você até pode fazer isso, mas é muito limitado. É muito complicado você, no caso, rodar o Pygame junto com o Colab, porque você não pode enviar um display para uma janela do seu computador, porque o Colab roda na nuvem. Então, excepcionalmente, na aula de hoje, eu vou rodar no meu próprio computador. Esse é um ambiente chamado Spider, mas perceba, isso aqui é um código Python, né? Como vocês estão acostumados a fazer. Só que aqui a gente importa a biblioteca Pygame e no fundo vai utilizar as funções dela para fazer o que a gente está se propondo a fazer. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas aqui você pode definir as cores, né? Aqui é o RGB, então tem os valores definidos, aqui o branco, preto, vermelho, verde, azul. E aí, no caso, você define aqui uma janela de 600 por 600. E aí, o que vai acontecer é isso. Para eu desenhar aqui os triângulos, nesse caso aqui, equilátero, isósceles, retângulo, eu vou usar essa função Pygame Draw Polygon. Eu tenho uma tela que eu defini lá em cima, cor verde. Isso aqui, ó, são coordenadas x, y. É isso. Então, aqui, eu estou começando com esse move 25. Eu estou no ponto 25, 200. 25x, largura 200, altura do y. O próximo ponto é 25 mais 100, então 125, e o y continua 200. O que é que eu fiz aqui? Eu tracei uma linha, porque eu mantive o mesmo valor de y e variei o x. Aí depois eu diminuí um pouquinho o y em relação ao anterior, e também diminuí o x em relação ao anterior, e também diminuí o y. Então, com isso eu vou, digamos assim,
a fazer com que eu suba esse ponto, pego um ponto mais em cima e com isso eu faço o meu triângulo equilátero. E nesse caso eu estou fazendo 5 triângulos, tem um for aqui, tá vendo? Estou fazendo 5 triângulos, um do lado do outro. Como é que eu faço um do lado do outro? Simplesmente porque como esse móvel aqui eu estou incrementando ele de 100, então você vai aumentando o valor de x, tá? E com isso eu consigo desenhar um do lado do outro, quer dizer, pela a variação, nesse caso do x, na horizontal. Aqui eu faço um triângulo isósceles, que tem justamente dois lados iguais, e no caso um retângulo. Perceba que no retângulo, olha só, essa coordenada aqui, x 200 e y 500, e essa última aqui, o x 200 e y 400, perceba que o x aqui é o mesmo, né? Então, nesse caso, eu consigo dessa forma, tá certo? Com essas coordenadas aqui de x e de y, fazer com que eu tenha justamente um ângulo reto. Vamos rodar isso aqui, então? Então, ele está rodando aqui, ó. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Defini minha tela, eu tenho aqui os 5 triângulos equiláteros, um do lado do outro. Como foi que eu fiz isso? Simplesmente variando o valor de x, ó. Nessa minha janela de 600 por 600. A origem está aqui em cima, ó. X aumenta para cá e o y para cá. Aqui está um triângulo isósceles e aqui um retângulo. Certinho? Vamos fazer mais um exemplo agora. Esse exemplo agora é para a gente desenhar os quadriláteros. No caso aqui, eu tenho um quadrado, retângulo, trapézio, e tem até uma funçãozinha que desenha uma casa aqui. Tem as cores, tá? A janela aqui é de 650 por 650. E aí o que acontece no quadrado? Ele vai usar essa função PyGameDrawRect. Então, nesse caso, eu tenho aqui a tela, a cor é vermelha, e aqui eu desenho um retângulo. Essas dois primeiros valores, o que é? É o x e o y, é o ponto superior esquerdo do meu retângulo. Esse próximo aqui, esse 70, ele é o quê? Ele é justamente o comprimento. E esse outro aqui é a altura. Ora, esse aqui é o ponto superior esquerdo. Então, essa função, eu pego aqui o mesmo comprimento, a mesma altura, então eu vou ter 4 lados iguais, esse é o quadrado. Esse outro aqui, eu mudei o ponto inicial, mas perceba que o comprimento aqui, ele é diferente da altura. Portanto, nesse caso, eu tenho um retângulo. Para fazer um trapézio, pessoal, eu utilizei aqui dessa função que desenha linhas, né? Draw lines. Essas duas primeiras é draw rect, essa aqui é draw lines. Então, ela vai justamente fazer uma série de linhas conectando esses pontos aqui, ó. 50, 400, 170, 400, assim por diante. E eu consigo fazer um trapézio. E no último caso, eu tenho aqui para desenhar uma casa, que é uma funçãozinha pronta, que vai fazer uma casa. Vamos rodar aqui para a gente ver? Então, olha só. Você roda aqui, tá aqui, ó. Está lá um quadrado, vermelho, um retângulo verde, um trapézio e uma casinha amarela. É o último caso. Mais uma vez, eu faço essas figuras com essas funções já estão prontas, mas simplesmente modificando os valores das coordenadas de acordo com a figura que eu quero fazer. O último exemplo. O último exemplo é uma animaçãozinha muito simples. Eu vou fazer aqui um retângulo, tá vendo aqui embaixo? Um retângulo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou então ter uma função animação que ela justamente faz o quê? Ela varia o valor de x e y conforme eu vou chamando. Tá vendo? O x aqui, o x mais igual a vel, que é uma velocidade. A gente vai ver que a gente pode variar a velocidade com que o retângulo ele vai se mover. E também o y. Então, esse negócio vai mover meio na diagonal, meio maluco e assim por diante. A gente pode fazer isso. E aí eu vou, de tempos em tempos, eu vou pedir aqui, vai aparecer aqui na linha de comando, vou pedir aqui para você digitar a velocidade. Tá bom? Vamos rodar aqui então, ó. Vou rodar. Então, eu vou começar com a velocidade 2. Então, aqui, ó, perceba, tá aqui a figurinha, ó. Então, perceba, eu estou fazendo com que o meu retângulo, ele se mova, tá vendo? Mexendo o valor de x e y. Aí, vou botar aqui a velocidade agora, vou aumentar, vou colocar 10. Então, vê, ele vai se mover mais rápido agora. Vai estar indo mais rápido. Estou variando o x e o y, ele vai para cima e para baixo. Fazer mais rápido ainda, vou colocar 100 agora. Ele fica bem rápido agora, tá vendo? Eu vou pedindo o valor da velocidade. Aí eu vou botar agora para 5. Aí ele vai mais lento e assim por diante. Então perceba, pessoal,
de uma maneira muito simplificada, assim você consegue justamente fazer com que você animações utilizando linguagem de programação. Tudo bem? Então é isso aí, só para a gente ter uma motivação aí em relação a esse assunto. Tudo bem? Um abraço, pessoal.